Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Aqui nesse item A, a gente está fazendo x ir para menos 3, mas pelo lado direito, ou seja, um pouquinho maior do que o menos 3. Vamos ver o que está acontecendo quando a gente substitui o x por menos 3 nessa função daqui. Aqui em cima vai se aproximar cada vez mais do menos 1, e aqui embaixo se aproxima mais do zero. Quanto que dá menos 1 dividido por zero? Menos 1 dividido por zero vai depender desse zero aqui, a gente não sabe o sinal, né? Porque se for um zero, mas pela direita, um pouquinho positivo, daí mantém o sinal do menos 1. Mas se for um zero negativo vindo pela esquerda, daí ficaria um negativo com negativo, daria algo positivo. Nessa situação aqui, o x está indo para menos 3 pelo lado positivo, o que significa que esse x mais 3 ele está tendendo a zero, mas é algo um pouquinho maior do que zero, como se fosse. Então é um zero positivo. Então em cima está indo para menos 1, embaixo está indo para o zero, mais um zero positivo, então não muda o sinal do menos 1. Temos uma constante dividido por algo que está indo para zero, então isso aqui vai manter o sinal da constante, mas vai dar infinito. Então o resultado disso acaba sendo menos infinito. Agora vamos para o item B. Agora é a mesma função, só que o x está indo simplesmente para menos 3. Não estamos falando por qual lado. Então a gente já sabe que aqui no numerador vai tender a menos 1. O denominador a gente sabe que tende a zero. Só que agora tende para um zero um pouco positivo ou um pouco negativo, vamos dizer assim. Isso vai depender. Se o x for um pouquinho maior do que o menos 3, vai ser um zero mais. Se o x for um pouco menor que o menos 3, vai ser um zero menos. Ou seja, vamos calcular aqui o limite lateral. A gente já calculou um limite lateral, que é o x indo para menos 3 pelo lado direito. Vamos calcular o que seria o limite lateral vindo pelo lado esquerdo. Vamos calcular então o limite de x indo para menos 3 menos o x mais 2 dividido pelo x mais 3. E agora, nessa situação, a gente entende que aqui está tendendo a menos 1, mas o denominador está tendendo a zero, só que é um zero negativo. É pelo lado esquerdo do zero. Então, o resultado desse limite lateral vai ser menos 1 dividido por zero. Em termos absolutos, daria infinito, né? Uma divisão por zero. Mas daí aqui a gente tem menos com menos. Numerador e denominador dando negativo. No final das contas, o resultado vai dar positivo. Então, o limite lateral pela esquerda acaba sendo mais infinito. E daí aqui a gente tem a situação em que limites laterais diferentes, o que significa que esse limite aqui não existe. Agora vamos olhar esse item C, o x está tendendo a 1. Vamos ver o que acontece quando a gente substituir o x por 1. Aqui em cima tende a 1, aqui embaixo esse x menos 1 tende a 0. Tende a um zero mais ou um zero menos? Sempre a gente tem que entender qual que é o sinal aqui. Aqui, ó, nessa situação, dependia do lado. Poderia ser tanto um zero positivo quanto um zero negativo, o que poderia estar afetando o sinal da divisão ou não. Mas e aqui no item C? Tem como o denominador estar indo para um zero negativo? O resultado x menos 1 até poderia ser um zero negativo, se o x fosse um pouquinho menor do que o 1, ou seja, se a gente estivesse aproximando o x do 1 aqui pelo lado esquerdo. Mas daí, mesmo se fosse um zero negativo, a gente está elevando ao quadrado, o que significa que o sinal desse denominador aqui seria positivo com certeza. Isso aqui está tendendo a um zero. Então, novamente, o sinal do x menos 1 até poderia ser negativo, se o x tivesse vindo pela esquerda do 1, seria positivo se o x tivesse vindo pela direita do 1, mas nas duas situações, como está elevando ao quadrado, o denominador como um todo tende a zero pelo lado positivo. Não tem como um número ao quadrado ser negativo. E daí aqui a gente tem numerador indo para 1, denominador indo para zero positivo. Isso significa que é um 1 dividido por zero que vai ser igual a infinito. Agora vamos para o item D. A gente já tem aqui uma constante, o limite do x está indo para 5. Vamos substituir e ver o que ocorre. Aqui está indo para zero, mas será que é um zero positivo ou um zero negativo? Note que o x menos 5 ele vai ser igual a zero exatamente no 5.
E daí, se ele vai ser positivo ou negativo, vai depender se o x vai ser maior do que o 5 ou menor do que o 5. Então, vai depender da situação o sinal do x menos 5. E daí, depois, a gente está elevando ao cubo. E daí, esse elevar ao cubo vai manter o sinal do x menos 5. Porque elevar a um expoente ímpar acaba mantendo o sinal da base. Isso significa que o denominador como um todo vai estar variando de sinal ao redor do 5. Ele vai ser um zero um pouquinho positivo, como se fosse, ou então um zero um pouquinho negativo, se a gente estiver se aproximando pelo lado esquerdo. Só para ficar bem claro, vamos calcular realmente os dois limites laterais. Vamos calcular o limite do x indo para 5 pelo lado esquerdo. Então, a gente vai ter 1 dividido por x menos 5 elevado ao cubo. Como aqui o x é um pouquinho menor do que o 5, está à esquerda do 5, o x menos 5 vai ser um valor negativo. Então, o x menos 5 a gente pode falar que está indo para um zero menos, e daí, elevado ao cubo, vai manter o sinal, ou seja, vai ficar negativo ainda. 0 ao cubo dá zero e o sinal mantém. Daí a gente pega o 1 dividido por algo que está indo para zero, mas é negativo. O resultado vai dar infinito, mas daí é positivo dividido por negativo. O resultado, então, vai ser menos infinito, na verdade. Agora, vamos calcular o limite do x indo para 5, mas pelo lado direito. A função é 1 dividido por x menos 5 elevado ao cubo. Agora, o x está indo para 5, mas é maior do que 5. Então, o x menos 5 tende para zero, mas ele é um número positivo. Quando a gente eleva ao cubo, esse número continua um zero positivo. Zero ao cubo ainda é zero, e se ele era positivo, continua positivo. Então, a gente tem uma constante dividido por zero, vai dar infinito, positivo e positivo, o resultado final vai ser positivo. Então, isso dá mais infinito. Limites laterais aqui ficaram diferentes, o que significa que o limite que a gente estava querendo calcular no início não existe. Agora vamos para o item E, o x está indo para zero. Quando o x está indo para zero, o que está acontecendo com a função? 1 dividido por algo que está indo para zero. Isso pode dar mais infinito ou menos infinito, dependendo se está indo para zero pelo lado positivo ou se está indo para zero pelo lado negativo. Aqui a gente tem 1 dividido pelo módulo de x. O módulo de x certamente está indo para zero pelo lado positivo, porque o módulo de x nunca é negativo. Um módulo nunca pode ser negativo. Então, isso aqui com certeza está tendendo a infinito. Então, a gente tem uma situação em que esse resultado, se o x está indo para zero pelo lado direito, a gente teria 1 dividido pelo 1 zero mais, daria infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação, então a gente não sabia resolver a princípio. E se o x estivesse indo pelo lado esquerdo, seria menos infinito menos infinito. Menos infinito daria menos infinito. Mas como pelo lado direito dá uma indeterminação, a gente não sabe se os limites acabam dando a mesma coisa, se esses limites laterais dão a mesma coisa. Então vamos calcular separadamente, tentar resolver a indeterminação que ocorre pelo lado direito. A gente vai ter o limite de x indo para zero pelo lado direito, vai ficar 1 sobre x menos 1 sobre o módulo de x. Se o x está indo para zero pelo lado direito, o módulo de x é o próprio x. E daí a gente fica com 1 sobre x menos 1 sobre x. 1 sobre x menos 1 sobre x é zero. Então, a gente fica com o limite de zero, o limite de uma constante. Isso aqui dá zero. Note que vai dar diferente do limite indo pela esquerda. O limite indo pela esquerda, como a gente já tinha comentado, o 1 sobre x está indo para menos infinito, e o 1 sobre o módulo de x está indo para mais infinito, mas a gente está subtraindo. Então, está ficando menos infinito, já que esse aqui está tendendo a infinito. Menos infinito é menos infinito. Porque se você já pegar algo arbitrariamente pequeno e subtrair algo extremamente grande, certamente vai dar algo extremamente pequeno, extremamente negativo. Mais negativo, entre aspas, do que já era. Então, com isso, a gente tem uma clareza, né, que os limites laterais eles são diferentes, então o limite que a gente queria calcular não existe. Agora, no item F e item G, a gente tem funções aqui diferentes, mas que acabam dando também resultados envolvendo o infinito. Vamos considerar aqui o item F. Temos o limite, o x indo para 3 menos do ln de 9 menos x². Vamos relembrar aqui como que é a função ln.
Vamos desenhar aqui os eixos cartesianos. A função ln de x faz mais ou menos isso aqui. Ela vem lá do menos infinito, quando o x se aproxima do zero. O argumento dela se aproxima do zero. Eu não estou falando desse x daqui. Estou falando aqui do argumento inteiro se aproximar do zero. Daí ela vai crescendo, crescendo. Ela até vai lá para o infinito, mas ela vai crescendo cada vez mais devagar. Então deixa eu escrever aqui. É o ln de x. Então eu estou colocando aqui como argumento o x. Aqui no caso, a gente está colocando como argumento o 9 menos x². Então vamos ver o que está acontecendo aqui. O x está se aproximando do 3. Quando o x está se aproximando do 3, o 9 menos x² está se aproximando do zero. Está se aproximando do zero pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Note que o x é um pouquinho menor do que 3. O x se aproxima do 3 pelo lado esquerdo. O que significa que esse x² ele se aproxima do 3 ao quadrado, que é 9, mais pelo lado esquerdo. É como se ele fosse um pouquinho menor do que o 9. O que significa que, como um todo, o 9 menos x² está se aproximando do zero mais pelo lado direito. A gente tem 9 menos 9, só que é um 9 um pouquinho menor. Então, estamos subtraindo algo um pouquinho menor do que 9, como se fosse. Então, isso aqui dá um zero indo pelo lado direito. E daí vamos olhar aqui, a função ln, quando a gente aplica em algo que está indo para zero, o zero aproximando cada vez mais aqui da origem, a gente vê o valor da função, ela está indo lá para menos infinito. Então, o resultado desse limite, ele dá menos infinito. Agora vamos aqui para o item G, está falando do limite do x indo para π/2 pelo lado direito da função tangente de x. Para entender o que está acontecendo nesse item G, vamos ver o que é o gráfico da função tangente de x. Então, eu fiz um esboço aqui, mais ou menos, do que seria o gráfico da função tangente. Note que a função tangente não existe em alguns pontos, por exemplo, ela não existe quando x é π/2, não existe quando x é igual a 3π/2, também quando x é menos π/2. Um outro jeito de ver isso é relembrar que a função tangente acaba sendo o seno dividido pelo cosseno, então não vai existir quando o cosseno for igual a zero. E lembrando do ciclo trigonométrico, o cosseno vai ser igual a zero quando o arco cair nesses pontos daqui, ou seja, π/2, 3π/2, e daí todas as voltas que acabam caindo exatamente sobre os mesmos pontos. Então, entendendo o comportamento da função tangente, a gente vê que quando x se aproxima do π/2, mas pelo lado direito, então estamos se aproximando aqui do π/2, mas sem tocar no π/2, porque a função nem existe no π/2, a função está avançando aqui, mas ficando cada vez mais negativa. E é por isso que o resultado disso aqui vai ser menos infinito. Uma outra forma de ver isso é notar que a tangente é o seno sobre o cosseno. Quando o x se aproxima de π/2, o seno se aproxima de 1 e o cosseno se aproxima de 0. Mas como a gente está se aproximando do π/2 pelo lado direito, a gente está falando de um arco um pouquinho maior do que o π/2. Então, estamos se aproximando por aqui, o arco. E quando o arco se aproxima daqui, o x se aproximando do π/2, a gente está falando de valores de cosseno negativo. Então, na verdade, o cosseno de x está indo para zero, mas pelo lado esquerdo. E daí 1 dividido por algo que está indo para zero, mas é um zero negativo, vai dar o menos infinito. Se a gente, por acaso, estivesse calculando o x indo para π/2 pela esquerda, daí o resultado ficaria trocado. A gente ficaria aqui com mais infinito. Um pouquinho à esquerda do π/2, a função está indo lá para mais infinito. E outra forma de ver é um pouquinho à esquerda do π/2, a gente está fazendo o x se aproximar do π/2 a partir dessa direção aqui, já que o ciclo trigonométrico a gente vê o x no sentido anti-horário. E daí são valores de cosseno positivo. Então ficaríamos com 1 dividido pelo um zero positivo, daria mais infinito. Então os itens F e G, só para mostrar que tem como o resultado do limite aparecer aqui com infinito, sem ser através do x indo para infinito, aqui no caso o x está indo para 2 pontos mesmo, e também sem envolver uma divisão de algo que está indo para zero. Lógico que você poderia argumentar que a função tangente
meio que está indiretamente envolvendo algo que está indo para zero, por isso que acaba indo para mais infinito ou menos infinito, mas a função ln nem é uma divisão, né? A função ln simplesmente é o logaritmo numa base importante que é na base e. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.